Então, uma boa noite a todos que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo pela TV Web Seara do Mestre. Então, nós vamos iniciar a nossa exposição desta noite fazendo alguns questionamentos. O que você faria se numa circunstância qualquer tivesse nas suas mãos a possibilidade de decidir o destino de uma pessoa que muito lhe prejudicou? Alguém que usou da calúnia, destruiu o seu bom nome perante os seus amigos. Alguém que usurpou com métodos desonestos a sua empresa, que tanto você trabalhou para construí-la. Ou então, o que você faria se tivesse, num momento de descontrole, ferido fisicamente, emocionalmente uma outra pessoa? O que você faria? Como você agiria se, usando palavras duras, violentas, você ofendesse uma pessoa que convive com você? O que você faria? Você já usou do pedido de desculpas em suas relações? Você já usou do bálsamo, do perdão nas suas relações? O perdão, ele realmente é um bálsamo. É um bálsamo porque ele alivia aquele que sofreu a ofensa. Mas ele também liberta aquele que praticou a ofensa. Bom seria que a gente não se ofendesse diante de uma ofensa e tampouco fôssemos o agente dela. E melhor ainda se nós usássemos de uma situação assim para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Bom seríamos que nós seguíssemos os bons exemplos, como o do Chico Xavier, esse maravilhoso médium, mas muito mais do que médium, esse valoroso homem, que no seu pensar, no seu agir, ele muito nos ensinou. E num certo momento, ele disse uma frase que nos faz pensar. Graças a Deus, eu não me lembro de ter revidado a menor das ofensas que sofri. Certamente objetivando todas elas o meu aprendizado. E não recordo que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. E quantas ofensas nós sabemos que Chico sofreu. Mas ele nunca recebeu o presente da ofensa, da mágoa, da raiva ou da discórdia. E então nos faz a questionar a nós mesmos. E nós? O que fizemos? Muitas vezes as pessoas mal nos olham, né? E a gente já se torna agressivo. A reflexão da noite de hoje não é colocar um dedo na nossa ferida, nem tampouco o dedo no defeito do outro. Mas sim que a gente passe a entender o perdão não como uma atitude santificada. Só os espíritos altamente evoluídos seriam capazes de praticá-la. Não. Ele é uma possibilidade que está bem perto, bem acessível a nós, no nosso dia a dia, no trato com aqueles que convivem conosco. Com esta proposta, a gente tem que refletir sobre alguns aspectos, antes que a gente passe a entender o porquê do perdão. Nós fomos feitos para viver em sociedade. E a família é a primeira delas. Viver em família é uma lei natural. Porque ali a gente vai ter a possibilidade de desenvolver todas as faculdades necessárias ao nosso crescimento. Ali, no atrito diário das minhas vontades, com a vontade do outro, através do interesse do outro, eu vou aprender a desenvolver aquilo que me falta. Para que eu possa progredir
e ajudar no adiantamento do outro. Para viver, para que eu possa progredir, portanto, eu preciso do outro. Ninguém consegue desenvolver suas aptidões sozinhos. A prova disso tudo, do que a gente precisa do outro, é a própria reencarnação. Ninguém reencarna sozinho. Todo mundo precisa, pelo menos, de um pai e de uma mãe para reencarnar. E a reencarnação, como nos mostra Haroldo Dutra Dias em uma palestra com o nome idêntico à nossa exposição da noite de hoje, ele nos diz que quando há seres imperfeitos, que somos todos nós teremos relações ainda imperfeitas. Portanto, nós ainda seremos feridos, magoados, atacados e muitas vezes nós ainda vamos ferir, nós ainda vamos machucar, nós ainda vamos cutucar a ferida daqueles que conosco convivem. É comum a gente ver famílias desestruturadas pelo cultivo da raiva, da desarmonia, do rancor, da indelicadeza. Vemos, enfim, com frequência, relações se esvaindo, porque as pessoas não sabem desculpar, porque as pessoas não sabem perdoar. E por que nós temos que perdoar? Por que nós precisamos passar por cima de tantas feridas, de tantas mágoas, de tanto ódio e perdoar? Simplesmente porque nós também precisamos do perdão. Diante das nossas faltas, diante de seres ainda imperfeitos que vão magoar o outro. E como eu preciso do perdão para as minhas ofensas, as ofensas que me chegam, eu também preciso perdoar. Viver em família, então, é algo divino, mas traz certas dificuldades. Dificuldades estas que vão fazer brotar em nós sentimentos nobres, como o perdão. Vejam essa história. Um homem adentrou dentro do avião e a aeromoça logo percebeu que ele trazia alguma dificuldade. Tamanha era a expressão triste e carrancuda que ele trazia na face. Gentil, acostumada com o trato com pessoas, ela olhou para aquele senhor e se atreveu a falar: Senhor, eu noto que você não está bem. Permita-me lhe sugerir uma leitura, uma obra muito importante, que num momento delicado da minha vida me foi muito útil e me tornou muito feliz. E ela passou então o nome do livro para aquele senhor. E o homem então se sentiu bastante constrangido, porque ele era o autor da obra. Foi para o seu banco, para o seu assento marcado, e ele sentou-se e pôs-se a pensar. Por que ele estava tão tenso? Como é que ele podia escrever para os outros e viver tão mal? Tinha raiva de tudo, tinha raiva de todos. Então ele deu-se conta que a raiva que ele tinha não era de todos, contra todos, e sim contra seu pai. Ele tinha um problema com ele, e aquele problema lhe trouxe uma mágoa muito profunda. E essa mágoa vinha guardada há muito tempo. E ele se dizia infeliz por isso. Ele era famoso, era respeitado, homenageado, mas muito infeliz. Então ele resolveu ir até seu pai para resolver o problema. Desejava que o pai soubesse que ele tinha estragado a sua vida. E ele então foi, viajou mais de 2.000 quilômetros,
Quando chegou à cidade, o seu pai tinha sido previamente informado que ele chegaria. O pai não estava lá esperando ele. Aquilo já deixou ele mais brabo e magoado. Foi à casa do pai e encontrou, então, o seu pai sentado no sofá, olhando televisão. Sem cerimônias, ele despejou tudo aquilo que ele trazia guardado dentro de si, que estava acumulado há muito tempo. Falou para o pai como ele tinha estragado a sua vida, que o pai nunca tinha lhe abraçado, não tinha lhe dado um beijo, e ele nunca teve um gesto de carinho, o pai, em relação ao filho. Que seu pai jamais lhe telefonara, jamais lhe escrevera, jamais lhe cumprimentou pelos prêmios que ganhou. Quando ele então terminou de falar, o pai apontou para uma mala que estava lá no canto da sala. E ele foi até a mala, abriu, e dentro tinha recortes de jornais, todos se referindo aos sucessos do filho. Então, com a voz de dor, também guardada de muito tempo, o pai também desabafou. Você me culpa por sua infelicidade? No entanto, esquece que foi eu que pagou os seus estudos. Para que você conseguisse se tornar médico, eu trabalhei a terra, até que minhas mãos sangrassem. Quando sua mãe morreu, eu renunciei a um novo casamento, porque eu tinha medo que desse novo relacionamento viesse outro filho e pudesse lhe trazer algum problema. Você nunca me agradeceu por nada, nunca me telefonou, nunca me escreveu. E eu esperei tanto. Nunca o abracei, é verdade, mas eu não tinha jeito nem vontade, depois das horas de trabalho, cansado e de solidão. Era um desabafo também do pai. Era tanta dor expressa em palavras. O filho se ajoelhou, pediu perdão ao pai. O pai também pediu perdão ao filho. A mágoa se diluiu num abraço e num beijo. Quantos problemas nós não resolveríamos se usássemos do diálogo, se usássemos do hábito de bem conversar, de trocar experiências, de expressar o que sentimos. E com essa falta de diálogo, nós vamos criando barreiras que vão se tornando em muralhas. E essas muralhas doem, porque são de indiferença, de mágoa, de rancor, de ódio, e gera muita tristeza para todos nós. Haroldo Dutra Dias, nesta palestra, com esse mesmo tema, e que ele fez na Suíça, ele falou uma frase que num primeiro momento a gente pode até achar graça, mas que nos faz pensar. Ele falou que casar era contratar um personal trainer para o espírito. Pensem, viver em família é contratar um personal trainer para o espírito. Porque ali, dentro de um lar, a gente cria condições de se trabalhar, de vencer, de exercitar esses sentimentos nobres, que às vezes, por falta de diálogo, fica guardado dentro de uma mala. É ali que nós temos condições de nos trabalhar internamente. Ou a gente vive o passado chorando, se lamentando, com culpas, com ódio, ou a gente se permite amar, que é uma proposta diferente, porque o perdão é isto. Perdão é amar, amar além.
E não tenham dúvidas que todos nós vamos experimentar tudo aquilo que nós oferecemos. Esta foi outra frase que ele falou que me chamou muita atenção. Nós vamos experimentar tudo aquilo que nós oferecemos. Então, se eu ofereço dor, eu vou experimentar a dor. Se eu ofereço mágoa, indiferença, ódio, eu vou passar por situações assim, mais cedo ou mais tarde. E eu receberei, em forma de doenças, o que essa carga negativa traz. Agora, se eu, de uma outra forma, ofereço amor, ofereço uma nova possibilidade de reajuste, eu vou ter como benefício vivenciar também situações amorosas. Então, para que eu possa receber o perdão para as minhas ofensas, eu preciso também oferecê-lo. Eu sei, a gente sabe, a nossa consciência sabe, quando a gente fez o possível para perdoar. Quando a gente perdoou de coração, como a gente diz. Ou se foi só da boca para fora. Porque dizer que perdoe a todo momento, lembrar essa situação infeliz vivenciada, isso também não é perdão. A todo momento colocar aquela situação no intuito de machucar o outro, isso não é perdão. Então nós saberemos, a nossa consciência nos dirá, quando efetivamente nós perdoamos. Quando Cristo nos pede que a gente dê a outra face, Ele não nos pede que a gente mostre o outro lado do rosto para que esse também seja ofendido. Mas sim que a gente ofereça a nossa outra face interna, que é a nossa face do amor, do perdão diante de uma ofensa. Bem-aventurados serão os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens sua falta contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os seus pecados. Uma situação que nos faz refletir e trazer à tona é que o perdão, ele não tem nada a ver com justiça. Quando eu cometo algo ilícito, quando eu cometo um erro diante da justiça, algum crime, mesmo que essa pessoa a qual eu feri me perdoe, eu não estou isento da responsabilidade. Quem nos perdoa está livre de nós, mas nós não estaremos livres da nossa consciência por aquilo que nós fizemos. Então nós vamos responder por tudo aquilo que a gente fez. Quantas situações a gente vem observando de pessoas que sofreram alguma agressão ou que algum familiar se viu envolvido em uma dor ou foi vítima de algum acidente ou crime, querendo ver o agressor passar por uma situação idêntica ou até gritar aos quatro ventos que querem a pena de morte. Isso não é perdão. Isso é vingança. Isso não é justiça. Isso é vingança. Então que a gente comece a pensar e refletir sobre isso. Optar pelo perdão numa situação assim não é sair perdoando definitivamente. Pois a gente sabe que situações difíceis como esta, como crimes, como acidentes, a gente sabe que demora tempo. Mas decidir pelo perdão é num primeiro momento a gente não ter ideias vingativas. Porque a gente sabe que a vingança traz muito maior prejuízo.
Porque ela inicia o ciclo vicioso entre ódio e vingança. E traz maiores consequências e prejuízos para a caminhada de todos os envolvidos. Decidir pelo perdão é não mais permitir que o ódio comande a nossa vida, comande as nossas ações e que nos mate lentamente. A falta do perdão é um dos maiores danos à saúde mental, mas também física. Para o ódio, para o rancor, para a mágoa, que são doenças da alma, só existe este remédio, que é a perdão-terapia. E o auto-perdão, que é outro fator que também precisamos ficar atentos, porque às vezes as pessoas não se perdoam por ter vivenciado, por ter feito alguma situação. Ela já recebeu o perdão, mas ela não se perdoa e ela fica naquele sentimento corrosivo, ela com ela mesma. Em várias pesquisas realizadas, ficou constatado que o ressentimento, as mágoas e o sentimento de culpa são encontrados em 90% das pessoas com câncer. Vejam a autodestruição que a gente comete contra nós mesmos. Então nós temos mais um ponto a favor do perdão, que é essa saúde física, esse controle emocional, que nos fará bem longe, que nos levará para bem longe das doenças. Nós precisamos sim de amor, de aprendizado, não de condenação ou castigo. Só o amor e a compreensão e o perdão nos faz reconhecer aquilo que nós fizemos errado e buscar um novo proceder. Para que a gente tome, então, o rumo das situações favoráveis ao nosso crescimento. Isaías, claro, nos diz que devemos agradecer a nossa consciência quando ela avisa do erro. Mas a gente não deve estacionar no remorso, que é outra situação bastante prejudicial a nós mesmos. Não guardemos culpa. Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores do cristianismo, o que ele fez da culpa que ele sentia? Ele se martirizou, se escondeu e ficou gritando, culpa minha, não. Ele se transformou, a sua ação, e construiu um novo paradigma. Já como Paulo de Tarso, ele construiu os alicerces do cristianismo vivo. Porque ele passou a vivenciar aquilo que ele acreditava. Ele deu uma nova postura para a sua vida, ele acordou. E nós estamos sendo convidados a esse acordar diante da doutrina espírita. Ela é a nossa proposta nova. Ela nos traz uma proposta diferenciada, que nos faz reconhecer os erros, mas não nos faz ficar fixados nele. Precisamos entender esse direito que temos a fazer escolhas equivocadas, mas também de reconhecer que agora a gente tem uma nova oportunidade de reparar tudo aquilo que a gente fez equivocadamente. E nisso tudo a gente traz o perdão, não como algo que já vem pronto para nós, ele pode ser construído dia a dia, em pequenas situações. Quando nós temos vontade de responder a alguém diante de uma ofensa, diante de uma agressão, e não o fazemos, a gente já está exercitando o perdão.
Quando temos vontade de usurpar alguém e não o fazemos, nós já estamos exercitando o perdão. Quando temos vontade de falar da vida do outro, denegrindo essa pessoa e não o fazemos, a gente já está exercitando o perdão. Ele não nasce inteiro, ele vai se compondo de pequenas atitudes. E cada dia um pouquinho. Chegará um tempo que mesmo que a gente pense equivocadamente, que a gente pense no mal, a gente não vá buscar forças para executá-lo. Hoje ainda, as pessoas pensam, se armam e agem no mal. Mas quando eu conseguir somente pensar e não fazer, e não se armar para fazer, eu estarei dando um grande passo. E depois, quando ficar só no campo do pensamento, vai ser mais fácil que nós transformemos esse pensamento equivocado para um pensamento bom. Muitas pessoas dizem que ofendem, que magoam, porque não podem levar desaforo para casa. Raul Teixeira nos diz que é para lá que a gente deve levá-lo, sim. Porque lá a gente vai conversar com uma pessoa, com alguém, essa pessoa vai nos ajudar a resolver essa situação. E a conversa, ela tem uma proposta muito interessante, porque ela renova os nossos pensamentos e permite que a gente receba ajuda espiritual favorável ao nosso adiantamento. E nos afasta dessa influência negativa. Nunca ninguém se arrependeu de ter pensado mais, de ter calado, de ter não respondido, de ter reflexionado mais. Mas a maioria se arrepende de ter respondido na hora com agressividade, usando de termos que magoam o outro. Esse é um grande... As pessoas se queixam bastante que esse é o maior problema. Receber e em seguida já devolver. Nós precisamos aprender a não devolver. Mesmo que a gente pense, pelo menos num primeiro momento, que a gente faça essas reflexões internas, para que haja tempo da gente renovar os nossos pensamentos. Diante do erro, que a gente busque sim a reparação, que a gente busque a renovação, que a gente opte pela desculpa, pelo perdão, que a gente opte em pensar mais. Que se a gente vá ter um exemplo de como agir, que a gente tenha nesses espíritos missionários que tantos vieram e já nos trouxeram tantos ensinamentos, mas em especial que a gente meça as nossas atitudes pensando como que Jesus faria nesse momento. Como que Jesus agiria? Porque ele sim é um modelo que a gente deve basear as nossas ações. Muito a gente vê e muitas vezes a gente até fala, eu gosto, eu tenho como ídolo o fulano, eu gosto do ciclano. Mas o ídolo maior para as nossas vidas deveria ser Jesus. Porque Jesus foi um homem além do seu tempo. Ele saiu daqui triste, talvez, por tudo que passou, mas sabendo que ele plantou uma semente. A semente do amor. E tanto é a importância dele, tanto foi e é a importância dele, que o mundo foi dividido em 2 tempos. Antes da sua presença e depois da sua presença. E ele nos brindou com muitos ensinamentos sobre a benevolência, sobre a caridade, sobre a indulgência.
Mas talvez o ensinamento mais valioso que ele nos ofertou foi sobre o perdão. E esse momento, embora não tenha relatos em livros, o irmão X nos traz esse belíssimo ensinamento que eu vou transmitir para vocês. Enquanto Jesus agonizava nos minutos finais, na cruz, rasgou o céu de Jerusalém, entidades angélicas que vieram então receber o Cristo, porque sabiam que seu tempo aqui já estava se esgotando e que ele retornaria então à pátria espiritual. Ninguém conseguiu enxergar isto, pois a poeira do chão, a maldade, a ignorância daquele povo estava tão compactada para que alguém pudesse então enxergar o que iria acontecer minutos depois. Mas fios de claridade ligavam aquela cruz ao céu, embora a tempestade já viesse ao longe. E o Cristo, então, de alma sedenta e oprimida, ele olhava aquela paisagem, mesmo aureolado pela glória que lhe tocava a testa. Os emissários, então, do paraíso começaram a chegar em bandos, que eram espíritos, então, angélicos que vinham acudir, participar daquele momento tão difícil para aquele rei que estaria retornando, rei moral, que estaria retornando à sua verdadeira pátria. Então os anjos da ternura rodearam-lhe então o peito ferido, como que ali depositar energias novas. Os portadores da consolação molharam então os pés sangrentos com um suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia vinham tocando instrumentos delicados, formaram então uma coroa viva ao redor da sua atribulada cabeça, desferindo então melodias comovedoras, a espalhar então perdão por todas aquelas pessoas, por toda a cidade, por aquele mundo que não tinham entendido essa proposta nova de Jesus. Os emissários da beleza, então, teceram guirlandas de rosas e lírios sutis. Os distribuidores da justiça, eles vieram anotando o nome dos culpados, para chamá-los, então, a esclarecimento e reajuste no tempo devido. Os doadores do carinho se colocaram, então, à frente de Jesus e acariciaram-lhe os cabelos molhados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas feridas doloridas, fazendo diminuir, então, o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando, exaltando, como que lhe preparara então um banquete para a ressurreição. Quando um anjo, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu, e ele desceu então em direção a Jesus. Ele não trazia seguidores. Ele veio, se aproximou do Cristo, beijou-lhe os pés, demonstrando respeito, mas ao mesmo tempo tristeza. Não se deteve na tarefa dos seus companheiros, mas ele procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não estava sendo entendida em nenhum outro. Dir-se-ia que o novo representante, então, do Pai compassivo, desejava conhecer qual era a vontade de Jesus naquele momento. Em êxtase, então, ele se elevou do chão, se achegou mais perto de Jesus e pôde, então, ver que os lábios do Cristo falavam pequenas palavras, embora muito baixo, mas
anjo percebeu que Jesus queria lhe falar. E ele então encostou os ouvidos, atentos aos seus lábios, diante daquelas pequenas palavras que eram balbuciadas por Jesus. Então Jesus lhe pronunciou algo que não foi ouvido pelos demais. Aí o mensageiro, solitário, desprendeu-se, revelando olhos serenos e úmidos. E de imediato ele desceu do monte, ensolarado, para as sombras que começavam a invadir Jerusalém. E ele foi então cumprir uma missão importantíssima, que o Cristo, no final das suas horas, lhe pedia. Ele pedia que o emissário, então, do alto fosse socorrer Judas, que tinha acabado de suicidar-se. Se os homens não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os anjos também não perceberam a ausência desse bondoso amigo. Mas suspenso no martírio, Jesus pôde acompanhar, confiante na missão que ele acabara de repassar a esse anjo. Sabem o nome dele? Esse anjo divino se chamava Caridade. Allan Kardec nos falou e nos deixou uma frase bastante peculiar. Ele nos disse que fora da caridade não haveria salvação. Para que todos nós possamos ser caridosos, nós precisamos de 3 situações bem específicas: a indulgência, a benevolência e, em especial, o perdão. Então, Cristo nos trouxe os ensinamentos. Nós temos o maior terapeuta, o maior médico, e ele nos deu a receita. Para que possamos conquistar a nossa paz plena, a nossa grandeza espiritual, nós precisamos desenvolver essa valiosa virtude, para que possamos então nos tornar realmente espíritos evoluídos. Que possamos sempre contar com a ajuda do Mestre e que não tenhamos medo desta nova proposta, porque com certeza a espiritualidade amiga vai nos auxiliar, buscando, nos amparando, nos intuindo ideias salutares para que nós tenhamos coragem de perdoar aqueles que nos ofenderam e também toda aquela ofensa que nós possamos ter deferido aos outros, que possamos nos restabelecer, nos harmonizar com esses irmãos. Obrigado pela atenção de vocês e que o Cristo possa permanecer conosco.